Fala pessoal, e a primeira aula aqui já é sobre movimentos gráficos, né pessoal? Que é o principal fator aí que vai te ajudar nas suas operações. É a principal coisa que o trader tem que saber antes de fazer qualquer operação é identificar o movimento do gráfico, tá pessoal? Você tem que fazer as suas operações a favor do movimento gráfico. Se você fizer as suas operações contra o movimento que o gráfico está fazendo, o mercado vai acabar levando a sua operação, você vai ter prejuízo e não vai nem entender o porquê, né, pessoal? Então, o principal, a primeira coisa que você tem que aprender, você vai aprender aqui agora que eu vou ensinar, é identificar o movimento que o gráfico está fazendo, tá, pessoal? Aqui tem uma imagem que mostra toda a movimentação que os gráficos fazem na macro tendência, tá, pessoal? Vendo dessa forma, muitas pessoas acham confuso, né? Não conseguem identificar isso daqui dentro da corretora. Então eu já vou mostrar direto aqui dentro da corretora para vocês todos os movimentos que acontecem no mercado, tá pessoal? Primeiramente a tendência mais conhecida que é a de alta, né? Que é quando o mercado está subindo. Deixa eu colocar verde aqui, para o pessoal não confundir. Vou explicar desse jeito primeiro. Isso daqui, pessoal, é a tendência de alta, tá? Quando o preço está subindo, o gráfico vai fazendo esse movimento. Depois tem a tendência de baixa. Ele vai formando topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Ó, topo, fundo, topo, fundo. E cada vez mais baixo, tá, pessoal? Depois tem o movimento lateral, pessoal. O que é o movimento lateral? O mercado fica só nesse movimento. Ele não vai nem para cima nem para baixo, ele fica lateralizado, tá, pessoal? E mais para frente eu vou explicar para vocês que dentro dessa movimentação existe tendências, né, em um tempo gráfico menor, tá, pessoal? Aqui, nesse gráfico que está aberto aqui já, vocês já vão conseguir identificar duas tendências, né? Vão conseguir identificar os três movimentos que eu acabei de falar. Deixa eu colocar uma linha mais fininha aqui para não atrapalhar. Ó, aqui está a tendência de baixa que eu falei agora. Tá vendo? O mercado sobe um pouquinho e cai bastante, tá, pessoal? Vai formando topos cada vez mais baixos e fundos mais baixos. Ó. Aqui já está a tendência de alta, pessoal. Ó. O gráfico está subindo. Quando chegou aqui, nessa região, ele começou a lateralizar. Então aqui você já consegue identificar os três movimentos do gráfico. Ele sempre vai fazer esses três movimentos, tá, pessoal? Ou ele vai estar descendo, ou ele vai estar subindo, ou ele vai estar lateralizado. Sabendo disso, digamos que o gráfico está caindo agora, pessoal. Deixa eu achar um gráfico que está caindo. Aqui. Esse aqui está caindo em 1 minuto, né? Fica mais complicado. Deixa eu achar um melhor aqui para vocês. Agora já fechou o mercado, né, pessoal? Vamos ver se eu consigo achar um aqui para vocês. Pode ser esse. Ó, primeira coisa, identificar o movimento do gráfico sem zoom, sem tirar o zoom, tá, pessoal? Tipo, uma macro visão, pô. Não vai identificar o movimento do gráfico assim, ó. Você tira um pouco do zoom do gráfico, identifica a tendência dele, tá? Que é o movimento que ele está fazendo. Nesse caso aqui, na macro tendência, ele está caindo. Observa que ele está formando topos e fundos cada vez mais baixos, ó. Tá vendo? Cada vez mais baixo. Então o que a gente vai fazer aqui? Se o gráfico está caindo, pessoal, ele está indo para baixo, tá? Então o que a gente vai priorizar? Fazer uma venda, não uma compra, tá, pessoal? Mas não onde que eu vou fazer essa venda? A gente vai ter que identificar os pontos de reversão do gráfico. A gente sabe que ele vai fazer esse movimento aqui, ó.
vai fazer esse movimento aqui, se ele está caindo. Então a gente vai identificar essa região aqui, tá? Ó, o gráfico está caindo, a gente vai identificar essa região para a gente entrar vendido, tá? Já que ele está caindo, a gente vai entrar a favor do movimento gráfico. Se ele estiver subindo, a gente vai identificar o ponto-chave para comprar, tá? Que é essa região aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente compraria, aqui a gente venderia, tá, pessoal? Sabendo disso, agora eu vou mostrar para vocês o ponto exato de fazer a sua entrada e como vai ser, né? Deixa eu abrir aqui, eu tinha deixado separado já. Existem duas formas de fazer a operação, tá, pessoal? No caso, aqui o gráfico está caindo, tá? Se o gráfico estiver deixando pavio para baixo, tá vendo esses paviozinhos que eu deixei aqui, ó? Tem que estar deixando pavio. Quando ele chegar em um fundo, que eu vou explicar para vocês como vocês identificam o fundo, você vai comprar para a mesma vela. No caso aqui vai ser 5 minutos que eu vou explicar para vocês primeiro. Então a vela vai nascer aqui em cima, vai descer até aqui embaixo, onde a outra já identificou que é o suporte, tá? Que é o fundo. A gente vai entrar comprado para inspiração de 5 minutos. Quando o gráfico não está deixando tanto pavio, igual esse daqui, tá vendo que está deixando pouco pavio? Deixou uma velinha pequenininha aqui de venda. A gente vai comprar para a próxima vela de 5 minutos também. A gente compra aqui, inspiração de 5 minutos, vai fechar sua operação aqui, você vai lucrar. Aqui você vai comprar para a mesma vela de 5 minutos, a sua entrada vai ser bem aqui na hora que ele tocar a região do fundo, tá? E a sua operação vai fechar aqui e você vai lucrar também. E como que eu identifico o fundo e o topo, tá, pessoal? Que é o que eu falei para vocês, que é onde a gente vai fazer a entrada. Vamos aqui nesse gráfico que está lateralizado, você vai identificar o suporte, tá, pessoal? Suporte e resistência, que é o básico aí. Eu vou explicar aqui para vocês sem historinha triste, né, que o pessoal cria aí. Suporte e resistência, papapá. Isso daqui é um suporte e resistência, tá, pessoal? O que que acontece? As pessoas acreditam que é só a linha que a gente marca, né? Mas na verdade o suporte é tudo isso aqui, ó, pessoal. O suporte começa aqui, na micro. Deixa eu grifar aqui de novo. Ó, o suporte começa aqui na mínima e vai até a máxima, tá, pessoal? Isso aqui é tudo suporte, tá? Aqui também, ó. Aqui é tudo suporte, tá, pessoal? E aqui em cima é resistência, ó. Não é só onde está a linha que a gente vai marcar. A linha para chegar no mais próximo da onde tem que ser a sua entrada, tá, pessoal? Que aqui a gente vai priorizar o tempo de expiração, né? E como é que eu vou identificar esse fundo aqui? Para mim saber onde eu marco essa linha e onde que eu faço minha entrada. Primeira coisa, vamos excluir essas linhas aqui. A gente já identificou aqui com o gráfico estava caindo e agora está lateralizado, né? Deixa eu tirar isso aqui primeiro. O gráfico estava caindo aqui. Estava caindo, começou a subir e agora formou aqui um topo e formou um fundo aqui. Primeira coisa que a gente vai identificar, tem um fundo aqui e um topo aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai marcar esse fundo aqui, tá? E esse topo. Vai ficar meio torto aqui, mas não tem problema não. Esse topo aqui. Pronto. A gente identificou o fundo, marcou. Identificou outro fundo aqui mais acima, marcou também. Identificou o topo e marcou. O que que acontece? A gente tem que esperar o gráfico respeitar esse fundo, tá, pessoal? E esse topo. Muitas vezes o gráfico não vai chegar a tocar onde você deixou sua marcação.
Observe aqui, você vai ter marcado aqui o fundo, né? O gráfico veio até aqui e caiu. E ele não chegou a tocar no fundo aqui, ó. Tá vendo? O fundo que você tinha marcado era aqui. O que que acontece? Ele vai formar, tá afunilando aqui, ó. Ele tá ficando cada vez mais apertado. Então o que que você vai fazer? Depois que já tá marcado aqui, já respeitou uma vez aqui e respeitou uma vez aqui. Quando o gráfico voltar aqui nessa região de baixo, você vai pegar uma compra nessa região aqui. Tá bem, deu bastante zoom aqui. Nessa região aqui você vai comprar. Se o gráfico estiver deixando pavio, você vai olhar nas velas anteriores. Daqui para trás foi só filtro, né? A sua entrada vai ser mais ou menos aqui. Se o gráfico estiver deixando pavio, você vai comprar para a mesma vela de M5, tá, pessoal? Lembrando sempre que para quem está começando, 5 minutos o gráfico é a melhor opção, tá? Não esquece de mudar aqui para gráfico de velas, né? Quando você abre a corretora, muitas vezes ela está assim. Você vem aqui no gráficozinho aqui, tipo de gráfico, muda para velas. Agora vamos voltar para a nossa análise aqui. 5 minutos o tempo gráfico, tá, pessoal? Então é isso aqui. Se o gráfico estiver deixando pavio, esse daqui estava deixando um pouco, só essa velona aqui que não deixou. Se ele estiver deixando pavio, a gente vai entrar comprado, né? Quando ele tocar o fundo. Ou uma zona perto do fundo, né, pessoal? Vai depender do esticamento da vela. Vou deixar uma linha aqui para ficar mais claro. Aqui, ó. Você vai ter que deixar duas linhas, né? Qual que vai ser o filtro para você fazer a entrada? Nessa daqui não daria para entrar, porque essa velona aqui eu já recomendo não fazer a entrada, tá? Então eu entraria nessa vela aqui, ó, na segunda. Essa aqui já mostrou pra gente que o suporte é aqui e que tá respeitando aqui. Quando a vela tocou aqui embaixo, ela retraiu tudo aqui pra cima, tá vendo? Aqui. Ela veio até aqui na linha amarela e voltou pra cima. É aqui que você vai deixar a sua linha, então. A próxima vela, você vai aguardar o nascimento da vela, vai aguardar ela descer até a linha que você deixou marcada e vai entrar comprado, tá? Pegar uma operação de compra, que agora tá fechado o mercado aqui, senão eu mostraria para vocês. Mas aqui é só para mostrar. A compra aqui acima, né? Expiração. Tem que ser o final da vela de M5, tá? Por exemplo, se agora é 5h28, por exemplo, então você tem que pôr a expiração para 5h30, tá, pessoal? Se agora for 5h33, expiração para 5h35, tá? Vai depender da hora que a vela tocar aqui, ó. Por exemplo, se ela nasceu aqui às 8 horas da manhã, você vai pegar a compra na hora que ela tocar aqui e a expiração você vai ter que colocar o final dela, o final da mesma vela. Se agora são 8 horas, você vai pegar para 8h05, tá, pessoal? A compra. A mesma coisa quando for na parte de cima, tá? Que é no topo. Aqui. Você vai marcar esse topo e vai marcar esse mais acima aqui. Aqui o gráfico já mostrou pra gente, né? Ele veio até aqui só e caiu. Não conseguiu. Ele só veio até aqui e começou a cair de novo. Aqui você já vai deixar marcado também, né? Então aqui é a região que a gente vai vender quando ele voltar lá, tá, pessoal? Observa aqui, ó. Se o gráfico estiver deixando pavio, tá? Pavio é essa sombra que fica aqui, ó. Quando ele está indo no topo, ele tem que estar deixando pavio para cima, tá? Assim. Quando ele está indo no fundo, ele tem que estar deixando pavio antes de chegar no fundo para baixo, tá? Esse é o filtro de entrada. Se as velas estão chegando aqui sem deixar pavio, então a entrada tem que ser para a próxima vela, tá, pessoal? Primeiro deixa eu explicar aqui em cima. Aqui a gente já marcou. Quando o gráfico voltar aqui, a gente vai pegar uma venda, tá, pessoal? Tocou na linha aqui que você deixou marcado.
venda para a mesma vela de M5. Se for 8 horas, vai pegar para a final de 8:05, tá, pessoal? E se não estiver deixando pavio, vai pegar para a próxima vela, que eu vou explicar aqui agora. Como que é para a próxima vela? Vai ser essa operação aqui, ó. Deixei até desenhado aqui. Tá vendo que aqui não tá deixando pavio? Deixando o paviozinho pequenininho. Ó, não tem pavio. Se ele estivesse deixando esse paviozão assim, ó, seria venda para a mesma vela, tá, pessoal? Como não tá deixando pavio, a gente vai aguardar uma vela fechar aqui e vai clicar em venda para a próxima vela de M5, tá? A sua venda vai ser aqui e vai expirar aqui embaixo. Como que é isso? Deixa eu voltar lá para o gráfico agora. É a mesma coisa se for no suporte, né, pessoal? Você vai mudar para compra. Como assim? Suponhamos que essa vela aqui tenha nascido 8 horas, tá? Ela nasceu aqui embaixo. Fechou aqui em cima às 8:05. Tá vendo que ela não tá deixando muito pavio? Antes dela fechar, ela vai fechar 8:05. Então quando der 8:04 e alguns 55 segundos mais ou menos, você vai abrir uma operação de venda para 5 minutos. Então aqui vai fechar 8:05. A sua entrada tem que ser das 8:05 para fechar às 8:10. Tá, pessoal? Por exemplo, agora é 5:33 da tarde. Eu quero fazer uma entrada para a próxima vela de M5. Em binários é mais complicado, fica melhor que em digital. Quando você vai operar reversão é melhor em digital. Mas em binários tem como também. Ó, expiração 5 minutos, tá, pessoal? Só que você tem que ficar esperto aqui, que você só consegue pegar para os próximos 5 minutos quando é 5 e faltando 30 segundos para fechar a M5. Deixa eu voltar aqui e explicar de novo para vocês, para não ficar dúvida, né? Ó, tá, eu vou explicar de novo que tem pessoas que não entendem de primeira. Essa vela aqui ela vai nascer às 8 horas da manhã, vai nascer aqui. E ela vai fechar aqui 8:05 da manhã, certo? E você já deixou essa resistência marcada que você analisou antes, igual eu tinha explicado. Então aqui quando der 8:04 mais ou menos, 8:04 e 50 segundos, falta 10 segundos para a próxima vela, você vai mudar o time ali e vai colocar a expiração para 5 minutos. Se agora é 8, vai dar 8:05, você vai pôr 10, mais 5 minutos vai dar 8:10, tá? Então você vai esperar aqui, na hora que faltar uns 10 segundos, você vai clicar lá na venda. Não esquece de mudar o tempo, né? E aqui a sua venda vai ser aqui e vai fechar aqui embaixo, tá? Vai ser aqui 8:05, vai fechar 8:10 aqui embaixo e você lucrou. Aqui embaixo é a mesma coisa. Observe que essa aqui não estava deixando pavio. Se você for analisar, aguardar uma vela tocar para pegar na próxima, aqui daria uma compra, né, para a mesma vela de M5, igual eu expliquei antes. Se você quer ter mais segurança ainda, você faz uma compra para a próxima vela. Essa vela aqui vai fechar 9 horas. Então na hora que der 9, vamos analisar por essa daqui. Ela vai fechar 9 horas. Quando der 8:59, 10 segundos e 50 segundos, que vai faltar 10 segundos para abrir a próxima, você vai mudar o time ali, expiração de 5 minutos, e vai pegar uma compra, tá? Então aqui vai fechar às 9. Então a sua entrada tem que ser das 9, que vai ser aqui, e vai fechar 9:05 aqui em cima, entendeu? Não pode esquecer de mudar o time ali. Como agora o mercado está fechado, só tem o OTC aberto, vai ficar complicado de fazer uma entrada aqui. Mas ó, observa aqui, o que você não pode confundir é o tempo da vela, tá, pessoal? Ó, essa vela que tá tendo aqui, ela nasceu faz 1 minuto. Ó, agora é 5:36, observa aqui embaixo. Ela nasceu 5:35, tá? Na hora que deu 5:35 ela nasceu. Ela vai fechar 5:40, que é aqui embaixo, ó. Tá vendo que ela vai fechar quase no suporte aqui que eu tinha deixado no mercado?
Então na hora que ela fechar aqui, ela tem que fechar aqui embaixo. Quando der 5h39, faltando 10 segundos, eu vou mudar a expiração aqui para 5h45, que vai ser 5 minutos depois que ela fechar. Vou pegar uma compra para 5 minutos, igual aconteceu aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui você pegaria uma compra para 5 minutos, sua compra ia vir aqui e ia fechar aqui, entendeu? Observe que o gráfico respeita bem. Aqui está a favor da tendência, né? Que é a favor do movimento gráfico. Ó, o gráfico está subindo. Observe que o gráfico está só subindo, né? Subindo. Esse gráfico aqui a gente não opera, tá? A gente só opera pares de moeda. Mas aqui tá dando para pegar de exemplo, ó. A gente vai procurar esses pontos chaves aqui para fazer as nossas operações. Se ele estivesse caindo, o ponto chave seria quando a gente faz esse movimento aqui. Fechou? Aqui eu vou aguardar, vamos ver. Talvez dá para até fazer uma entrada aqui para vocês pegar de exemplo. Ó, falta bastante tempo aqui ainda. Esse tipo de gráfico que a gente não opera, tá? A gente opera só os pares de moeda, tá, pessoal? Não vai operar essas coisas doidas que tem na corretora. E o OTC depois eu vou explicar mais pra frente, em outra aula. Essa aula é mais para você aprender a identificar o movimento do gráfico, tá, pessoal? Ó, cadê o que tava explicando? Esse aqui tá bonitinho para pegar de exemplo. Eu vou achar um que está em outra tendência. Aqui eu estava operando de manhã, estava analisando de manhã. E o GBP estava caindo bastante aqui. Esse que eu operei hoje de manhã. Deixa eu tirar os indicadores. Tirar as linhas. Aqui. De cara você já consegue identificar o movimento que o gráfico está fazendo, que é a tendência de baixa, tá, pessoal? Ó. Então o que a gente tem que... A nossa operação tem que ser o que aqui? Vendida, tá, pessoal? Não vai inventar de comprar aqui não. Se o gráfico está caindo, a gente vai a favor do movimento que ele está fazendo. O que a gente tem que identificar é o momento de fazer a nossa venda, tá? Então aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Aqui tinha um fundo. Ó, você vai identificar isso. Como que é um fundo? O gráfico caiu, quando ele chegou aqui ele começou a subir. Então aqui é um fundo. Aqui é um topo. O gráfico estava subindo, quando ele chegou aqui ele começou a cair. Então é um topo. Aqui é outro fundo. O gráfico caiu, quando ele chegou aqui ele subiu. Aqui é outro fundo. O gráfico começou a cair, quando ele chegou aqui ele começou a subir. Sabendo disso, e sabendo que a tendência macro, sem zoom, tá, pessoal, é de queda, o gráfico está caindo, a gente vai esperar ele fazer um pequeno movimento de alta para pegar uma venda, tá, pessoal? E qual que vai ser esse movimento? Aqui tem um exemplo já. Esse tipo de gráfico é mais complicado de operar, tá, pessoal? Mas dá para operar também. Aqui vai ser a nossa venda, tá, pessoal? Ó. A gente vai priorizar uma venda, então a gente aguarda o gráfico subir um pouco e mostrar um ponto de reversão. O gráfico caiu até aqui, tá? Ele rompeu esse suporte aqui, ó, que agora virou uma resistência, né? Quando o gráfico voltar lá em cima, dá para pegar uma venda também, né? Mas nesse caso aqui ele não conseguiu voltar lá em cima, igual eu tinha explicado para vocês. Então você marca até onde ele conseguiu subir, bem na ponta do pavio aqui, tá? O que acontece? Aqui já mostrou pra gente que essa região aqui, quando o gráfico bate aqui, o preço cai. Então a gente marca aqui, o gráfico está caindo, a gente aguarda ele voltar nessa região, ele voltou aqui e pega uma venda para a próxima vela de M5, tá, pessoal? Isso em 5 minutos, tá, pessoal? Gráfico de 5 minutos, não esquece de mudar aqui. Se for de 1 minuto, é a mesma análise, só que você tem que mudar para expiração de 1 minuto em vez de 5, tá? Ou 3 minutos, expiração
Eu vou explicar mais pra frente o operacional de 1 minuto. É mais avançado, tá, pessoal? Então, para quem está começando, eu sugiro fazer só a operação de 5 minutos até se aperfeiçoar aqui nessas análises. Aqui a gente vai pegar a venda para a próxima vela de M5, tá, pessoal? Sua venda vai ser aqui, vai fechar aqui, tá? Vamos supor que essa vela aqui seja das 10 horas, para ficar gravado na sua mente mesmo. 10 horas ela nasceu aqui e fechou aqui 10h05, tá? Quando der 10h04 e 50 segundos, vai mostrar aqui embaixo, tá, pessoal? Só você acompanha aqui. Como é que eu vou saber os segundos? Vai mostrar aqui, ó. Tá? Ficou assim. Aqui. O tempo está mostrando ali embaixo pra gente não perder o time correto. Então, quando der aqui 10h04 e 50 segundos, você vai colocar a expiração para 5 minutos, tá? Vai ser, no caso, 10h10 a expiração. A sua venda, na hora que virar para 10h05, sua venda vai acontecer, né? Aqui, você vendeu aqui 10h05 para expirar 10h10, que é 5 minutos de expiração. Então, sua venda vai ser dentro dessa vela, tá, pessoal? Fechou? Acredito que ficou bem explicado. Quando é tendência de alta é a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é que em vez de vender, você vai comprar, né? Se o gráfico está subindo, o gráfico está fazendo esse movimento aqui, tá, pessoal? Não esse aqui, que esse gráfico aqui tá feio, né? A gente vai identificar esses fundos aqui e comprar quando o gráfico voltar nele, tá, pessoal? Primeiro ele tem que formar o fundo, igual ele formou aqui, ó. Só que na tendência de alta, não na de baixo. Formar o fundo é quando o gráfico bate ali e sobe. Aqui é um fundo, fechou? Um topo é a mesma coisa. Um topo é quando o gráfico bate lá e o preço cai. Se o preço cai, toca aqui e sobe, é um fundo. Se ele bate aqui, sobe, bate aqui e cai, é um topo. Essa é a forma de identificar o movimento gráfico. E qual que é o melhor gráfico para operar, pessoal? Fazer operação aqui em opções binárias, o melhor gráfico, sem dúvidas, é esse aqui, tá, pessoal? O gráfico lateralizado, tá? No gráfico lateralizado, pessoal, você consegue fazer operações de compra. Você vai conseguir comprar nos fundos, vender no topo, comprar no fundo, vender no topo, vender aqui, comprar aqui, tá? Vende aqui, compra aqui, aqui você já vai bater sua meta, pessoal. Se você achar um gráfico lateralizado em 5 minutos, time de 5 minutos, você vai bater a sua meta aqui, pessoal. Não tem segredo. O que é o filtro? Se estiver deixando pavio, você vai operar para a mesma vela de 5 minutos, expiração para a mesma vela. Se não estiver deixando pavio, você vai fazer a operação para a próxima vela. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Se estiver subindo vai ser venda na parte de cima. Se estiver caindo vai ser compra na parte de baixo. Como ele está lateralizado, naquele exemplo ali, você vai conseguir fazer operações comprado e vendido, pessoal. Você vai conseguir comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Sempre 5 minutos, tá? Para quem está começando, a melhor opção é 5 minutos. Fechou, pessoal? Por isso que eu falo para você marcar o máximo e o mínimo do suporte, tá, pessoal? Primeiro você tem que esperar ele formar um topo e um fundo, né? Para saber se ele está lateralizado. Isso aqui se chama média majoritária, essa região aqui. O mínimo é aqui, quer dizer que é o máximo é aqui, né, pessoal? Quer dizer que é o máximo do suporte. E o mínimo é aqui em cima, tá? Primeiro você vai identificar isso. Depois você vai guardar ele e respeitar essa região. Voltar lá e cair de novo. Voltar lá em cima e cair de novo. Voltar lá embaixo e subir de novo. Sabendo disso, agora você consegue fazer essas operações. Se estiver deixando pavio, você vai fazer compra para a expiração da mesma vela. Se essa vela aqui nasceu 9 horas, você vai fazer a operação para expirar 9h05.
Se você for operar para a próxima vela, você vai entrar comprado aqui na hora que der. Se essa vela nasceu 9 horas, ela vai fechar 9h05. Então na hora que der 9h04 e 50 segundos, você vai pegar uma compra para 5 minutos, que vai fechar 9h10. Vai ser aqui em cima. Tá? Para a próxima vela costuma ser mais assertivo, em M5. Para a mesma vela é muito assertivo também, mas o gráfico tem que estar deixando bastante pavio. Um gráfico que deixa bastante pavio é os JPY, tá pessoal? Que é o Yen japonês. Ó, esse daqui, por exemplo. Vou achar uma região que ele estava lateralizado. Aqui, ó. Observa o tanto de pavio que ele está deixando aqui, tá pessoal? Se estiver deixando pavio, você aguarda o esticamento de vela. O que é o esticamento de vela? O esticamento, deixa eu abrir um paretinho branco aqui. Depois vocês vão ver na prática, né, isso daqui. O esticamento é aqui, pessoal. Se as velas estão todas desse tamanho, mesmo tamanho mais ou menos, o esticamento tem que ser, por exemplo, agora é 9 horas. 9h01 a vela já veio aqui embaixo. Sabendo que ela está deixando bastante pavio, aqui a gente tinha marcado um fundo que o gráfico já mostrou anteriormente pra gente. Eu expliquei para vocês ali agora como que marca o fundo. Deixa eu marcar um fundo aqui para vocês. Sabendo isso daqui não vai ter erro, pessoal. Vamos deixar um paviozão aqui. Ó, ali tem um fundo que a gente já marcou. O esticamento é esse aqui, pessoal. Ela nasce aqui 9 horas. 9h02 mais ou menos, ela já está aqui embaixo. E o gráfico mostrou pra gente que está deixando pavio anteriormente. Você vai clicar, pegar uma venda para a mesma vela de M5. Se ela nasceu 9 horas ali, a expiração tem que ser 9h05. Suponhamos que ela veio aqui embaixo 9h02. Você vai pôr venda para 5 minutos, 9h05. E a vela vai fazer isso aqui, ó. Vai tocar lá no fundo que você marcou, que você identificou no movimento do gráfico. E na hora que ela tocar lá, ela vai retrair tudo. A expiração dela, tá, pessoal? Ela vai deixar uma sombra aqui. Algumas pessoas chamam de sombra, outras pessoas chamam de pavio, é a mesma coisa. Olha que legal, a sua compra foi aqui. E a vela fechou aqui em 5 minutos. Esse aqui é o esticamento de vela, tá, pessoal? A vela nasce e já busca a região que você deixou marcado em 1 ou 2 minutos. Rapidinho ela busca, você já pega uma compra aqui. Se for caindo, se for subindo, vai ser uma venda, né? Se estiver subindo, o gráfico estiver subindo, vai ser uma venda. Se o gráfico estiver deixando pavio, vai ser para a mesma vela, você vai operar. Se ele não estiver deixando muito pavio, tiver umas velas com pouco pavio, você vai aguardar a vela fechar e fazer uma compra para a próxima vela de 5 minutos. Essa aqui vai fechar 9h05, você vai pegar uma compra 9h05 para fechar 9h10. Tá, ficou meio estranho esse desenho aqui, né? Você vai comprar aqui, a vela vai nascer aqui. Até a vela vai ser aqui, a vela vai nascer aqui. Se não estiver deixando pavio, né? Aí vai ser esse exemplo aqui que eu já deixei marcado. Então vou ter que desenhar tudo de novo ali, né? Aqui, ó, se não estiver deixando pavio, vai ser esse tipo de velas aqui. Se estiver deixando pavio, vai ser esse tipo de velas aqui. Para cima você vai vender para a próxima vela se não estiver deixando pavio. Você vai vender para a mesma vela se estiver deixando pavio. Mesma coisa quando está caindo o gráfico. Esse aqui, o exemplo é que o gráfico está subindo. Quando o gráfico está caindo, se as velas estiverem deixando pavio, anteriormente, antes de chegar na vela que você vai fazer a compra, se estiver deixando pavio, você vai poder comprar para a mesma vela de M5. Se não estiver deixando pavio, você vai esperar uma vela fechar aqui na região
e vai fazer uma compra para a próxima vela de 5 minutos. Comprou 9 horas para fechar 9h05, expiração, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer a operação a favor da tendência, tá? Que é saber identificar quando a tendência vai mudar de baixa para alta, de alta para baixa. Vai ficar na próxima aula isso, que é fazer a compra nesses movimentos aqui de alta, tá, pessoal? Fazer a compra aqui depois que a vela já subiu, tá? Que nem você saber quando você pode comprar aqui e quando você pode vender aqui sem ser topo e fundo, que eu acabei de explicar, tá? Aí já é um outro operacional que é a favor do movimento gráfico também, só que você não vai guardar as correções, tá? Vai ser outro tipo de movimento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a importância de identificar o movimento dos gráficos, tá? Tá vendo o movimento do gráfico? Você não vai ficar só olhando para a velinha aqui assim, com o zoom máximo aqui da corretora, né, pessoal? Tira o zoom do gráfico, identifica onde ele está indo. Se ele está caindo, a gente vai achar pontos chaves, que eu acabei de explicar para vocês como identifica esses pontos, onde a gente possa fazer venda, tá? Já que ele está caindo, a gente vai vender. Se ele estiver subindo, vamos achar na hora que ele estava subindo. Aqui. Se ele está subindo, a gente vai achar os movimentos que a gente vai poder comprar. Compra aqui, entendeu? Como eu já expliquei para vocês como identifica esses pontos. Se o preço bateu aqui, subiu, bateu aqui, caiu, você vai marcar como topo. Depois que ele passou esse topo, quando ele voltar aqui, já que ele está subindo, tem que esperar movimentos de baixa para fazer a compra. Fechou, pessoal? Acho que ficou bem claro isso daqui. Tem a opção de você operar com LTA também, tá, pessoal? É um pouco mais avançado, mas o que você vai marcar essa linha de tendência que tem aqui, essa ferramenta. Deixa eu colocar amarela. Se estiver subindo, linha de tendência de alta. Para você fazer suas compras, vamos identificar um ponto de reversão aqui. Aqui serve. Aqui a gente já teria marcado essa zona de resistência que eu já acabei de explicar para vocês como identifica o topo, né? Então a gente já sabe que quando o gráfico bate lá e cai, é um topo. A gente sabe que o gráfico agora está subindo, está indo para cima. Então agora a gente aguarda ele romper essa região. Quando ele voltar lá, a gente vai pegar uma compra. O que acontece aqui com o LTA? A gente tem mais uma confirmação, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó, você vai marcar os fundos. Não precisa ser grudado aqui na sombra da vela, tá? É mais para te ajudar aí. Vai dar uma confluência aqui, ó. Tocou na sua região, que era um topo anterior aqui. Isso aqui se chama pullback, né? Aí você pode chamar como você quiser aí. A região era aqui, o gráfico tocou aqui, você vai comprar com a próxima vela e vai ganhar. É simples assim, não tem segredo. Essa vela, por exemplo, vai fechar ela nasceu meio-dia, vai fechar meio-dia e 5 aqui embaixo. Quando der meio-dia e 4 e 50 segundos, você vai abrir uma compra para expiração de 5 minutos, meio-dia e 10. A sua compra vai ser aqui e a vela vai fechar aqui, entendeu? É assim que a gente opera a favor da tendência de alta, tá? A LTA também tem a LTB, que é para identificar o movimento de baixa, né? Deixa eu marcar aqui. É que tá bem ruimzinho esse gráfico aqui, né? Nessa opção aqui. Mas é mais ou menos assim, deixa eu achar que o gráfico tá mais bonito aqui. Vai marcar
a ponta das velas aqui, se o gráfico está caindo. Você pode marcar aqui também. Só não vai fazer a operação confiando só nessa linha, tá, pessoal? É o que eu falei para vocês. Tem que identificar o movimento do gráfico. O gráfico está caindo. A nossa operação vai ser a favor desse movimento. Se a linha está aqui com confluência, é uma confirmação melhor ainda, né? Fechou, pessoal? Aqui tem mais um exemplo aqui para vocês. A gente abriu o gráfico, viu que ele estava caindo. O gráfico está aqui mais ou menos. Ó, a gente identifica esse fundo aqui, aguarda ele romper, já que o gráfico está caindo. Quando ele voltar lá, a gente faz uma venda para a próxima vela de M5, tá, pessoal? Como é venda, o gráfico está caindo, sempre a gente vai fazer venda. Não vai comprar aqui, ó, mesmo que ele está respeitando aqui, o gráfico está caindo, a gente vai só fazer venda, a gente vai ter uma assertividade muito maior, operando a favor do movimento gráfico, a favor da tendência. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como fazer a análise do movimento gráfico e como pegar a operação a favor disso. Sabendo isso, eu garanto que as suas operações vão ser muito mais assertivas quando você está operando a favor do movimento do gráfico, que é a favor da tendência, tá, pessoal? Você está operando a favor das massas do mercado. O gráfico está caindo, não vai inventar de querer comprar, adivinhar ali onde ele vai subir. Está caindo, você pega o movimento, identifica onde ele já mostrou que ele reverte, que é onde ele pega um impulso para cair mais. Ele está caindo, você já viu que ele pegou um impulso aqui. Quando ele voltar aqui, você vende para a próxima vela de M5 e ele vai cair novamente. Se a tendência é de baixa, ele vai começar a cair. Fechou, pessoal? Então é isso aí, tamo junto. Espero que vocês tenham entendido. E bora para a próxima aula.